aos poucos estou entrando nesse mundo, né? Claro que eu venho aqui como um especialista CFD, então eu gostaria de poder falar mais da nomenclatura dos engenheiros que trabalham com sistemas de HVAC, e então tento fazer o meu melhor nesse sentido. A ideia hoje é eu trazer um pouquinho da minha experiência com simulações CFD para esse mundo de HVAC. Eu trabalho na Engis e é uma empresa que tem como segundo maior fonte de faturamento a indústria de arquitetura, engenharia e construção civil. Então a gente tem muitos clientes dessa área. Então, seja através do suporte técnico ou através de projetos de consultoria que a gente fornece para esses clientes, a gente acaba vendo o que eles estão fazendo. E é uma coisa muito clara para mim que lá fora, na Europa, Estados Unidos, ainda há um avanço, eles estão mais avançados no quesito ferramenta CFD dentro do mundo de HVAC. Então, eu acho super relevante a gente estar conversando sobre isso, ter um tema sobre CFD num webinar da Ashtree, e fico muito feliz de estar sendo essa pessoa que está transmitindo um pouquinho desse conhecimento para vocês. Antes de começar a apresentação, me apresentando, então, meu nome é Lisandro Maders, eu sou gerente da sede brasileira da Engis, também sou head de vendas e marketing em atuação global pela Engis. Sou engenheiro mecânico de formação, tenho mestrado na área de fenômenos de transporte, ambos pela URGS, tanto minha formação em graduação quanto mestrado foram pela URGS. E assim que eu saí do mestrado, iniciei minha carreira na Engis, então vão fazer 6 anos, agora em agosto, que eu estou na Engis. E desde o próprio mestrado, um pouquinho antes, até lá do meu TCC, eu já trabalhava com CFD, sempre gostei da área. E desde então, obviamente, estou trabalhando com CFD. Um pouquinho menos agora na parte técnica, por estar nesse cargo de vendas e marketing. Então, essas oportunidades de fazer um webinar ou fazer um treinamento para algum cliente são as oportunidades que eu volto um pouquinho a brincar, digamos assim, com a parte técnica, que é algo que eu sempre fui apaixonado. Então, também é outro motivo muito bom de eu estar aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos ver se eu sei mexer nesse software aqui. Vamos ver. Tá, eu imagino que vocês estejam vendo a tela da apresentação, certo? Sim, Leandro, estamos bem. Deixa eu colocar, peraí, que foi o contrário do que eu pensei que iria. Deixa eu só fazer o inverso aqui. Também não. Queria fazer o contrário, porque daí eu fico olhando para vocês aqui. Mas deixa eu trocar então aqui a tela que eu estou compartilhando. Tá. Não sei como é que funciona aqui, Lorenzo, se alguém levantar a mão ou fizer alguma pergunta, se vai aparecer alguma notificação para mim. Eu peço que me interrompam, tá? Se tiverem alguma pergunta ou se alguém fizer alguma pergunta, por favor, pode me interromper e para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, tá? Então, sem problemas de fazermos perguntas no meio, pelo menos de minha parte, tá? Lisandro, tu acharia ruim, por exemplo, abrir os microfones? Não, não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Tá, nenhuma. Então, se tá. alguém tiver Então, alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Sem tá, problemas. perfeito. Vou liberar os microfones, pessoal, só para permitir a troca de conhecimento. Bom, então, o título que a gente encontrou para esse webinar é Elevando Padrões de Sistema HVAC através da Dinâmica de Fluidos Computacional. A escolha do título foi basicamente porque existe um potencial muito grande de otimizar sistemas HVAC ou problemas de engenharia que envolvam sistemas HVAC através da simulação CFD. Tá? Então, a minha intenção aqui é mostrar um pouquinho do que é o CFD. Vou fazer um exemplo prático. Acho que isso vai ser algo que das outras oportunidades eu acabei não fazendo. Então, dessa vez eu vou abrir o software que a gente usa aqui na Engis para vocês, e eu preparei um caso super simples, tá? E que acho que vai ficar um pouco mais palpável, que é uma simulação CFD do início ao fim, tá? Então essa é a minha ideia.
Então, começo só contextualizando um pouco. Fui pesquisar algumas coisas do mundo de HVAC e do mundo da indústria de arquitetura, engenharia e construção civil. E achei alguns dados super interessantes que eu não tinha conhecimento, que eu vou compartilhar. Falar um pouco sobre CFD, fazer uma demonstração ao vivo, perguntas e respostas. Tá? Então, é para ser algo super objetivo e a demonstração talvez demore um pouquinho mais, mas acho que ela também vai ser interessante para quem não tem experiência com CFD. Então, a primeira coisa que me chamou atenção quando eu fui pesquisar é que em um desses relatórios que eu li, tá, diz que o setor de construção civil é uma das principais fontes de emissão global de gases de efeito estufa. Ele representa ali 20%, mais ou menos, das emissões globais, pelo menos no ano de 2022. Só que eu já fiquei surpreso, eu imaginaria que seria uma proporção menor. Tá? Eu não tinha conhecimento do impacto que edificações têm na emissão dos gases de efeito estufa. Então esse foi o primeiro ponto. Também em 2022, o setor ele foi responsável por 34% da demanda global de energia e por 37% das emissões de dióxido de carbono relacionadas ao consumo de energia. Tá? Então foi algo que para mim foi uma novidade, eu achei super interessante trazer isso. E existem diversos acordos internacionais e planos de descarbonização para novos edifícios até 2030 e 2050. Tá? E foram criados alguns códigos de energia, como esses que estão na tela. Então, o IECC, a própria ASHRAE, norma 90.1 e outros. Tá? E outro dado interessante que eu vi foi esse mapa, onde mostra a adoção desses códigos de energia pelos países. Vi que o Brasil adota esses códigos, porém, eles não são mandatórios por legislação, enquanto em outros países isso é o caso. Tá? Eu acho que isso em algum momento vai vir a ser o caso, né, do nosso país exigir, ao construir uma nova edificação, que essa certificação tenha todos os critérios de sustentabilidade e eficiência energética. Acho que é um futuro bem próximo isso. Outros dados que me chamaram a atenção foram mais de 285 bilhões de dólares foram investidos em descarbonização em 2022. Tá? E no Acordo de Paris, que teve em 2015, existe uma métrica que são pontos de descarbonização, que para atingir a meta de todos os edifícios novos terem emissão zero de carbono, né, terem emissão zero, significa que tu consegue compensar, não que necessariamente ele não emita, né, mas existe essa métrica que são pontos de descarbonização, que é uma medida da distância que estamos para esse alvo. Em 2015, se constatou que a gente teria que avançar como população 6 ponto alguma coisa, pontos de descarbonização por ano para que a gente conseguisse atingir essa meta até 2030. Em 2022, essa estimativa foi refeita e a gente não fez um bom trabalho ao longo desses anos e a gente precisa agora de 10 pontos de descarbonização por ano para atingir a meta de 2030. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que isso me chamou a atenção? Porque claramente o mundo inteiro está preocupado com isso. E cada vez mais vão existir normas, legislações, expectativas, compromissos, acordos globais para que a gente atinja essas metas definidas nestes acordos globais, como o Acordo de Paris, por exemplo. E o que isso significa para nós, engenheiros? Que a gente vai ser pressionado e que a gente precisa inovar tecnologicamente e pensar muito em otimização de sistemas para que a gente consiga atingir essas metas. Tá? Então, falando num grosso gauchês aqui, a gente vai ter que trabalhar no talo, né? Pensando, não podemos mais usar coeficientes de segurança super altos, cada vez mais os equipamentos têm que ser eficientes, têm que ser ótimos, né? A gente, pensando em otimização, a gente não pode mais se contentar com um mínimo local, a gente está sempre buscando mínimos locais melhores até atingir um mínimo global, né? Se for possível. E então, a gente está cada vez mais trabalhando no limite. E aí, nós, como engenheiros, tendo que trabalhar neste limite, a gente precisa de tecnologia.
E aqui eu trouxe, claro, ferramentas pensando em software somente, eu não trouxe ferramentas de medições experimentais, embora eu até comentei aqui, mas existem uma série de ferramentas que auxiliam o engenheiro que lida com sistemas de HVAC. Então, exemplos são simulações energéticas, como o Energy Plus, que é um software bem famoso e gratuito, software de desenho CAD, com a metodologia BIM, software CFD, né? E aí tem outros softwares para controle e automação, captação e medição de dados, elementos finitos. Então, é importante que a gente faça uso dessas ferramentas o máximo possível, porque isso torna a nossa vida como engenheiros mais eficiente, mais produtiva e muitas vezes a gente consegue ter resultados mais precisos, né, do que a gente teria sem essas ferramentas. Não coloquei aqui também inteligência artificial, eu acho que agora abre caminhos super interessantes para fazer medições em tempo real, para pegar todos esses dados que a gente tem ao longo de todos esses anos de medições de data center ou medições de chillers, etc., e colocar isso num treinamento de redes neurais ou inteligência artificial para que a gente consiga prever condições de operação em tempo real e aí fazer ajustes que tornam a operação mais eficiente. Então, tem um mundo de coisas possíveis a serem feitas com as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Tá? Claro que aqui eu vou focar só em CFD. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho do que é CFD. Eu sempre gosto de fazer essa introdução, porque eu imagino que tem pessoas que já saibam o que é CFD, tem outras que já ouviram falar e tem outras que não sabem o que é CFD. Tá? Então, eu vou fazer essa pequena introdução. Não se assustem com as equações. Tá? Então, CFD significa, do inglês, né, Computational Fluid Dynamics, ou dinâmica de fluidos computacional. É a área que estuda o escoamento de fluidos através do computador. Tá? Nada mais é do que isso. Quando a gente fala de escoamento de fluidos, existem equações matemáticas que representam a trajetória de uma partícula em um campo de um escoamento. E essas equações matemáticas são essas que vocês estão vendo aí na tela, que são chamadas de equações de Navier-Stokes. Então, todo mundo que já fez engenharia mecânica ou outras engenharias que tinham a cadeira, a disciplina de mecânica de fluidos, já se depararam com essa equação em algum momento. Tá? Então, em teoria, se conseguíssemos resolver essas equações de forma exata, tendo as condições de contorno e as condições iniciais corretas, a gente conseguiria prever de forma exata a trajetória de uma partícula num campo de um escoamento, de um campo de um fluido. Tá? Claro que esse não é o caso. Tá? A gente não consegue resolver essas equações de forma exata. Para problemas mais simples, existe solução, porque a gente começa a cortar termos. Né? Então, se a gente pensar num cilindro, num duto 2D, por exemplo, a gente corta todos os termos que estão fora dessas duas dimensões. Se a gente considera ele em regime permanente, a gente também corta outros termos. Se a gente considera em regime escoamento pela mente desenvolvido, cortam-se outros termos e assim por diante. Tá? Então, aqui eu mostro, por exemplo, a solução para o perfil de velocidades de um escoamento em um duto 2D. Essa é a solução exata. Tá? Existe, nesse problema de mecânica dos fluidos, algo chamado de turbulência. E o problema do fechamento da turbulência. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente, se a gente pegar as equações de Navier-Stokes e a gente trocar agora o campo de velocidades por uma parcela média e uma parcela que flutua, tá? Que seriam esses dois. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui meu ponteiro. Seria a parcela média do campo de velocidades e a parcela que flutua, né? O termo de flutuação. Substituindo novamente agora esses dois termos nas equações de Navier-Stokes, a gente termina com esses termos adicionais. Tá? Qual que é o resultado? A gente tem mais incógnitas do que equações. E é extremamente complexo. Tanto é complexo que é um dos problemas do milênio, né, definido pelo Instituto de Matemática Clay lá em 2000, que quem resolver este problema de forma exata, e claro que tem uma série de condições para isso, recebe $1 milhão. Então, no fim, a gente está tentando resolver um problema que é tão difícil que até hoje ninguém resolveu de forma analítica e exata, né, que quem resolver ganha $1 milhão. Então, tá aí o desafio para quem gosta de aventuras, né?
Mas então, se não tem solução exata, como é que a gente faz para resolver problemas complexos, né? Porque a gente viu que problemas simples, bidimensionais, são passíveis de ser resolvidos, mas em um data center, um galpão industrial, como que a gente faz? E quando eu falo de complexidade, não é nem só na questão geométrica, mas tem uma série de fenômenos físicos que a gente pode começar a adicionar nessas equações que tornam o problema mais complexo ainda, porque tem acoplamento entre físicas e etc. Então, por exemplo, essas são as equações de Navier-Stokes, a equação da conservação da massa, a equação da conservação da energia escrita na forma de temperatura. A gente pode ter radiação, empuxo, condições de contorno complexas e assim por diante. E aí entra a questão dos métodos numéricos. Tá? Então, o que são métodos numéricos? Porque, relembrando, CFD nada mais é do que resolver essas equações pelo computador. Quando eu falo pelo computador, o que eu quero dizer é através de métodos numéricos. Porque o computador ele não sabe o que é uma integral, ele não sabe o que é uma derivada. O computador só conhece as operações que os transistores conseguem fazer, que é a soma, subtração, divisão e multiplicação. Tá? Então, métodos numéricos nada mais são do que transformar todas essas equações diferenciais em equações algébricas. Então aqui a gente pega, por exemplo, novamente um duto 2D, um escoamento interno através de um duto 2D, a gente tem as equações que regem esse problema, né? Essa aqui é a equação da conservação da massa. E aí, se, aqui foi o que eu falei, né? Questão dos computadores só lidarem com operações algébricas, e aí a gente consegue, por exemplo, um dos métodos existentes é o método de diferenças finitas, que provavelmente algumas pessoas desse webinar já programaram, ou pelo menos já viram falar sobre o método das diferenças finitas, que é o mais simples que tem. Então, a gente pode expandir, através de séries de Taylor, qual que é o valor em um ponto, extrapolando. Então, a gente tem um ponto P, a gente tem esse valor do ponto P, mas a gente quer saber qual que é o valor do ponto E. Então, se a gente expande em séries de Taylor, escolhe onde a gente quer truncar, a gente termina, no fim das contas, com uma expressão para a derivada de uma variável em relação a uma direção do ponto P, e essa derivada a gente consegue escrever em função do ponto E e do ponto W, dos pontos adjacentes. Qual que é a conclusão disso aqui? Agora a gente tem uma maneira de representar a derivada, que é um conceito abstrato criado pelo ser humano, né, através de uma operação algébrica. Nada mais, nada menos CFD é isso. Tá? Só que não com o método das diferenças finitas, mas sim com o método dos volumes finitos. Então, aquela equação de conservação da massa, que no caso essa aqui, se a gente aplicar algumas simplificações, como por exemplo regime permanente, duas dimensões, etc., essa equação da conservação da massa na sua forma diferencial, que a gente aprende na cadeira de mecânica dos fluidos, e essa aqui é a mesma equação da conservação da massa, porém escrita de forma algébrica, através do método das diferenças finitas. Vantagens. A gente consegue resolver agora isso pelo computador. Segunda vantagem é que os problemas que a gente tem para resolver as equações de Navier-Stokes de forma analítica, eles somem quando a gente passa essa equação e escreve elas de forma algébrica, porque os problemas estão nos limites da integral, das descontinuidades que tem na equação, e isso não existe nos métodos numéricos, porque são equações algébricas. Tá? Então, por isso que a gente consegue resolver agora problemas complexos utilizando o computador através desses métodos numéricos. Tá? Então, claro, aqui eu apresentei método de diferenças finitas, porque ele é muito mais simples de explicar nesses minutinhos aqui que eu fiz. CFD utiliza o método dos volumes finitos, que é um pouco mais complexo, mas nada mais é do que fazer a integração em um volume de controle das equações diferenciais que regem aquele problema dentro daquele volume de controle. E, claro, tem uma série de detalhes dentro do método que a gente tem que escrever as equações na sua forma conservativa, existem os algoritmos de acoplamento, pressão, velocidade, porque é um problema acoplado, e aí, enfim, né, uma série de coisas que não vem ao caso aqui. Mas o conceito que eu acho que é interessante que todos saiam daqui entendendo é esse. CFD é a solução das equações de Navier-Stokes, que são as equações que descrevem o movimento de uma partícula em um escoamento, escritas através de métodos algébricos, de operações algébricas, que são métodos numéricos, e no caso do CFD é o método de volumes finitos.
tá? Eu, por curiosidade, eu, eu entrei no Science Direct, escolhi uma dessas editoras e procurei as palavras-chave HVAC mais CFD para eu entender como que foi o avanço da utilização do CFD, claro, tentando pegar essa métrica, né, mas ao longo dos anos. E claramente cresceu muito, né? A gente estava falando de lá em 1990 e poucos, a gente estava falando de 5 artigos. E isso foi crescendo até ao ponto que a gente teve no ano de 2023 aí 500, mais de 500 artigos com as palavras-chave HVAC e CFD. Tá? Além disso, eu fiz uma proporção, então procurei todos os artigos desta editora, né, que mencionavam a palavra-chave HVAC e que mencionava a palavra-chave HVAC e CFD, e eu fiquei também surpreso que 12% da literatura desta editora de HVAC tinha a menção da palavra-chave CFD. Ou seja, é super relevante. Né? As pessoas que estão estudando novas tecnologias, estudando novos métodos para resolver esse tipo de problema, trabalham muito com o CFD. Tá? Então, eu acho que é um assunto super relevante dentro dessa indústria de arquitetura, engenharia e construção civil. E, então, o CFD serve para resolver diversos problemas, casos reais, casos complexos. Tá? Então, aqui eu mostro, por exemplo, uma simulação de um escoamento externo em uma cidade. Tá? Então, aqui é parte do domínio. Esse domínio ele está estendido para diferentes direções de vento. Tá? Isso aqui são simulações super complexas, domínios gigantescos, malhas gigantescas. Né? Isso tem que ser rodado em supercomputadores, em clusters. O detalhamento, claro que tudo depende do que se quer neste problema, né? Mas muitas vezes para esse tipo de problema o detalhamento da malha, que eu já vou explicar um pouco o que é malha, tem que ser super refinado. Então, existe toda uma complexidade por trás dessas simulações. Tá? Aqui é um outro exemplo do mesmo caso, tá? Só com uma renderização um pouquinho mais bonitinha dos resultados, mas aqui a gente fez uma análise de dispersão de poluentes. Isso aqui foi lá na cidade de Sofia, na Bulgária, parte de um projeto europeu que a Engis participou. Aqui a mesma simulação, só que agora olhando um resultado não tão bonitinho assim, né, não renderizado. Então a gente tem uma simulação DES, que significa Detached Area Simulation, que é uma forma um pouco mais avançada, digamos assim, e custosa de resolver de modelar a turbulência. Tá? Então por isso que a gente vê esses campos, esses vórtices bem mais construídos do que, por exemplo, aqui, né? Claro que aqui está se mexendo, né? Mas se eu fosse parar o vídeo, aqui são campos mais comportados, a gente não vê todas essas estruturas porque é uma simulação Hans, tá? Que é outra forma de modelar a turbulência. E por trás de todas essas simulações super complexas, né? Existe uma série de fundamentos por trás, mas muita validação e verificação. Então, por que eu digo isso? Porque se alguém me perguntar, por exemplo, qual que é a dificuldade ou o passo a passo para fazer uma simulação como essa, a pessoa vai se assustar, porque a gente tem que pensar primeiro na malha. Malha é a discretização do volume naqueles quadradinhos que provavelmente vocês já viram, que são os volumes de controle. Quanto mais quadradinhos temos no nosso domínio, a gente diz que mais refinada está a malha. É melhor porque a gente consegue capturar melhor todos os gradientes das variáveis que a gente está resolvendo, porém, custa mais. Então, quanto mais refinada a malha, mais precisa é a simulação, porém, mais custosa é a simulação. Então, sempre tem que ter um compromisso, é uma arte, né? Existe algo que se chama estudo de independência de malha. Então, esse é o primeiro detalhe. Depois, modelagem de turbulência. Existem diversos modelos de turbulência e cada um foi calibrado de forma empírica. Existem coeficientes empíricos por trás desses modelos de turbulência. Cada um foi calibrado para uma aplicação específica. E muitas vezes um modelo de turbulência não foi calibrado para a sua aplicação. Então, qual modelo de turbulência escolher? Mais ainda, mais complexo que isso. Dependendo do modelo de turbulência, existe um requerimento de malha, em termos de como a gente modela a camada limite. Então,
só essas duas coisas já é um mundo a ser estudado, tá? E eu não vou entrar em detalhes de todas as outras coisas que envolvem, mas tem mais uma série de complexidades dentro de uma simulação CFD. Porém, já existe muita validação, já existe muita verificação de modelos, né? Claro que em algum momento as pessoas têm que trabalham com CFD têm que estudar um pouco isso para entender pelo menos os conceitos, né? Mas depois que já foi entendido, as ferramentas, os softwares, como por exemplo da Engis, tem uma série de boas práticas por trás que facilita muito a vida do usuário, né? Então são ferramentas pensando em pessoas da indústria, né? E as pessoas da indústria têm uma escala de tempo muito mais curta. Então, as ferramentas CFD elas têm que pensar não somente em precisão, mas também em produtividade, automação, boas práticas, né, confiabilidade. Então, eu não gosto de assustar tanto, porque eu acho que tem que saber o que se está fazendo, mas ao mesmo tempo, às vezes, não tem como saber tudo, né? E ao mesmo tempo, tendo uma boa ferramenta por trás, dá para fazer uma boa simulação CFD com precisão para tomar decisões de engenharia, tá? Então aqui eu coloquei alguns dados aqui, esses dois da Engis, esse aqui é um artigo que eu encontrei, que eu achei super interessante, eles estavam estudando a pluma em um manequim, né? E então só desse estudo dá para tirar diversas condições de contorno que a gente usa quando a gente quer modelar pessoas em ambientes, por exemplo. Aqui a gente começa a entender qual que é o comportamento dessa pluma, né? Por incrível que pareça, existem teses e teses de doutorado só para estudar a pluma térmica em manequins ou em outras, pode ser em equipamentos também, mas e o modelo de turbulência que a gente utiliza muda completamente o comportamento dessa pluma, que por consequência muda o coeficiente de transferência de calor, que por consequência muda a taxa de transferência de calor, que por consequência muda a temperatura final do teu sistema, que é o que tu está interessado, né? Então, bom, tudo isso para dizer que existe uma série de estudos por trás, pessoas estudando o detalhe do detalhe dos modelos, né? E claro que tudo isso vai entrando para dentro dos softwares comerciais CFD. Aqui deixa eu abrir rapidinho um documento que a gente tem aqui na empresa, só para mostrar para vocês alguns casos de validação e verificação, e acho que fica bem legal de mostrar os diferentes resultados que a gente tem com diferentes modelos de turbulência, tá? Então aqui eu vou pegar, por exemplo, uma simulação onde é uma simulação de escoamento externo através de uma edificação, entre aspas, tá? Isso aqui é um estudo experimental onde o grupo, que eu não me recordo qual é, disponibilizou os resultados das medições que eles fizeram e serve de um caso benchmark para validar os modelos CFD. Então a gente tem uma entrada com uma condição de camada de limite atmosférica, tá? Atmospheric Boundary Layer. Então já existe um perfil de velocidades específico entrando nessa simulação. A gente simula com, enfim, simetria algumas paredes. Essa aqui, o chão não, a gente simula com condição de não deslizamento do escoamento, né? E aqui nesse caso a gente estava querendo testar diferentes modelos de turbulência, tá? Aqui tem alguns detalhes da malha. Então aqui a bolinha é o experimento e as 4 curvas são diferentes modelos de turbulência, tá? Então, embora neste caso todas tenham um comportamento razoável, tá? Dá para se perceber que, por exemplo, a curva verde aqui, que é o Spallard-Almaras, que é sabido que é um modelo de turbulência desenvolvido para escoamentos externos, tá? Principalmente para a indústria aeronáutica, ele tem uma proximidade maior com o experimento do que, por exemplo, o Kauman SST, que é o modelo de turbulência mais utilizado na indústria. Tá? Só que ele serve muito bem para outros tipos de problemas, escoamentos internos, escoamentos com transferência de calor e assim por diante. Então, isso aqui eu só achei interessante mostrar que o resultado ele varia de forma considerável dependendo do modelo de turbulência que está sendo utilizado. Tá? Claro que muitas vezes, esse aqui é um problemas de benchmark que a gente chama, onde não tem nenhum tipo de ruído de geometria, eles são muito mais sensíveis à escolha do modelo de turbulência. Tá? Problemas da indústria tem muito ruído por parte da geometria, então essa diferença tende a ser menor. Tá? Mas, de qualquer forma,
fica aqui de forma educativa, tá? Essa diferença dos modelos. Então, por trás de uma simulação CFD, tem geração da malha, que eu vou mostrar agora ao vivo o que é malha, tá? Caso alguém ainda não tenha entendido. A gente tem que escolher quais as equações que a gente vai resolver, quais os modelos que a gente vai utilizar para resolver essas equações. Então, por exemplo, a gente vai considerar o efeito de empuxo. O efeito de empuxo, ele só faz sentido se a gente tem gravidade. Também só faz sentido se a gente tem variação de densidade. Ah, mas tem também modelos, como o modelo de Boussinesq, que a gente consegue resolver o empuxo com uma densidade constante, porque ele aplica algumas correções nas equações, etc. Então, tudo isso a gente tem que escolher, a gente tem que decidir, como engenheiros, baseado nas hipóteses que a gente adotar, quando a gente vai resolver uma simulação CFD. Tá? Modelo de turbulência, se a gente tem, por exemplo, o CO2, a gente vai considerar o CO2 um escalar passivo, ou a gente vai resolver de fato a equação de transporte do CO2, considerando todos os termos advectivos, difusivos, etc. Né? Condições de contorno é o maior erro de todas as simulações CFD. 70% são das simulações que não estão funcionando, digamos assim, são condições de contorno mal postas. Tá? E, de fato, porque é muito difícil tu conseguir reproduzir num modelo numérico a condição de contorno real do teu sistema. Então, imagina um forno. Num forno, a gente quer colocar como condição de contorno, por exemplo, a temperatura da superfície de um equipamento deste forno. Qual que é a temperatura? É um campo de temperatura, né? Num ponto vai estar 310 graus, no outro vai estar 297. Aí o que se faz muitas vezes é pegar uma câmera termográfica ou colocar medidores, mas a gente não consegue colocar medidores em todos os pontos. Então tu faz uma amostragem, tu pega um campo médio, enfim. Mas existe um erro aí, existe uma incerteza aí, né? Então sempre uma simulação CFD ela vai ser aproximada e nós como engenheiros a gente tem que pelo menos entender, conhecer, ter essa noção das incertezas do nosso modelo. Tá? Bom, então partiria agora para a demonstração ao vivo. Tá? Então eu preparei um caso que basicamente é uma versão super, mega, hiper simplificada do nosso escritório da Engis lá em Atenas, na Grécia. Tá? Então, só tem 3 mesas ali, a gente tem mais mesas, né? As outras estão na outra sala que eu não acabei não modelando para simplificar e para rodar mais rápido as simulações. E, e o meu maior objetivo com essa simulação é mostrar a metodologia do setup do software. Tá? Então, eu tentei ali encontrar alguns valores um pouco reais para vazão volumétrica da minha máquina de ar-condicionado, alguma taxa de liberação de calor que fosse condizente. Aí eu comecei a ter dificuldade, então assim, os resultados não são muito úteis, mas o que eu mais quero mostrar para vocês é a metodologia de como fazer o setup de uma simulação CFD. Tá? Antes de eu começar, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém... Ó, vejo que tem uma pergunta. Essa simulação por meio... Deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir aqui direitinho. Peraí. Eu posso ler para ti, Guilherme, se facilitar. Acho que eu consegui agora já. Então vamos lá. Felipe Roque. Essa simulação por meio desse software, no caso Helix, né? Se entendermos o fundamento, teria como replicar no ANSYS utilizando o Fluent? Claro, sem dúvida. Tá? O ANSYS Fluent ele é um software de simulação CFD de aplicação geral, né? Tanto quanto o Helix. Eu falo de aplicação geral porque existem alguns softwares que são focados em alguma aplicação, alguma área. Por exemplo, existem softwares para data centers. Tá? Enquanto o Fluent, o Helix, o StatsCM, Consol, outros softwares do mercado são de aplicação geral. Então a gente consegue fazer um data center, mas a gente consegue fazer uma simulação de uma asa de avião, então e assim por diante. Tá? O ANSYS tem sua vantagem porque ele tem a licença estudantil gratuita para ser baixada, então dá para brincar, né? Então, sim, entendendo os fundamentos, tu faz essa simulação no Linux, no Fluent, no StarCCM, em qualquer software, tá? É só uma questão de aprender a interface do software, que cada um tem a sua, tá?
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, então vou compartilhar aqui. Tá, eu fechei o chat, então não estou vendo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta escrevendo no chat, por favor, sinta-se à vontade. Daí, Lorenzo, tu me dá um grito aqui, ou também abra o microfone, por favor, e faça uma pergunta, tá? Então, nesse caso aqui, a minha malha já está feita, mas eu vou esconder ela por enquanto, tá? Primeiro eu vou focar aqui na nossa geometria. Deixa eu fazer diferente aqui para ficar mais bonitinho. Então, a nossa geometria ela consiste de duas regiões desse escritório, tá? Eu só me preocupei com essa região aqui, tá? Então, aqui temos 3 computadores, temos também 3 mesas, tá? Eu adicionei 6 entradas de um sistema de ar-condicionado. O que eu tentei fazer, tá? Que não deu muito certo em termos de resultado, porque eu usei valores da minha cabeça, tá? Mas eu tentei fazer uma simulação onde eu insuflava ar frio somente de uma dessas entradas e depois das 6, para mostrar a diferença de uma norma de conforto térmico da própria ASHRAE, tá? Que tem implementada no nosso software, como um exemplo de, vamos dizer assim, como poderíamos otimizar um sistema de HVAC. Tá? Eu usei a mesma vazão total. Depois eu só dividi essa vazão total por 6 para colocar em cada uma dessas entradas de insuflamento. Tá? Essa foi a minha ideia, mas os resultados não deram muito legais, então vamos focar bem mais na metodologia. Tá? E temos também uma saída. Tá? Então sempre temos que ter uma entrada e uma saída do nosso domínio, quando a gente pensa em uma simulação em regime permanente. Tá? Senão, ou a gente tem um vácuo, ou a gente tem um vaso de pressão na nossa simulação. E então, olhando a nossa geometria, eu também coloquei um servidor aqui, tá? Coloquei um servidor, tá? Então, meu objetivo é que tanto esse servidor quanto esses computadores, eles liberem calor para o sistema. Então, a minha fonte de calor vão ser os computadores e esse servidor, e a minha fonte de resfriamento vai ser essa máquina de ar-condicionado simulada por essa entrada. Tá? É simples, sim, é simples. A geometria é muito simples. Casos reais da indústria não são feitos assim, tá? Eles são feitos, posso mostrar aqui uma apresentação que eu fiz no Mercofrio. Acho que eu coloquei uma que a gente fez de conforto térmico. Aqui, por exemplo, está uma simulação de um data center, tá? Acho que tem outra que representa melhor aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui foi um galpão industrial, tá? De uma empresa aqui de São Leopoldo. E a gente considerou todas essas geometrias, né? Então, se a gente olhar o detalhamento da geometria que tinha nesse modelo, por exemplo, a gente tinha ventiladores enormes, todos esses outros equipamentos, a gente fez pouquíssimas simplificações na geometria, tá? E a malha final era essa aqui, tá? Então, esse aqui, não sei se talvez as pessoas não estejam acostumadas, mas imagine que os problemas que vocês fazem, que eu fazia, por exemplo, na indústria para simular uma chama laminar 2D no meu mestrado, a gente falava de 10 mil volumes, 50 mil volumes, né? Aqui a gente está falando de um problema que tem 160 milhões de volumes em uma das regiões, né? Se somar todas, a gente está falando aí de quase 300 milhões de volumes, tá? Haja processamento para isso, exato, né? Claro que a gente aqui usa, a Engis tem clusters próprios, né? Que ficam lá na Inglaterra e na Escócia, e na Islândia agora, no mais novo que a gente comprou. Mas a gente também utiliza eventualmente clusters parceiros, tá? Quando a gente está com uma demanda muito alta, e aí tu tem acesso a 1.000, 2.000 processadores, tá? E é outra vida fazer a simulação dessa forma. Obviamente não teria como fazer uma simulação dessas num computador convencional, tá? Então isso aqui só quis mostrar o detalhamento da geometria, tá? E obviamente eu fiz essa geometria mais simples porque eu queria rodar rápido esses casos, tá? Bom, então quando a gente vai começar uma simulação CFD,
a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de fazer a malha, embora no software a primeira coisa a ser feita é a malha, a gente tem que saber o que a gente quer resolver e qual é o resultado que a gente espera. Então, nesse caso aqui, vamos supor que a gente está interessado no conforto térmico das pessoas nessa sala. Então, conforto térmico. A gente tem normas aqui de conforto térmico. Tá? Deixa eu abrir aqui para dar um spoiler. Cadê aqui? Ele não está aparecendo porque eu tenho que incluir radiação, mas era justamente isso que eu queria falar, né? Mas uma das normas que tem aqui de conforto térmico, eu já mostro depois que eu adicionar o que tem que adicionar aqui no software, é a da ASHRAE, para calcular os índices que são bem famosos, PMV e PPD. Tá? PMV significa Predicted Mean Vote e PPD significa Percentage of People Dissatisfied. Tá? Então, é a porcentagem de pessoas que não estão satisfeitas com o conforto. E o PMV é como se fosse uma votação que tu diz, se eu estou com muito frio é -3, se eu estou com muito calor é +3, se eu estou confortável é 0. Basicamente é isso. Tá? Para fazer esses cálculos desses campos, que é o nosso objetivo principal aqui da simulação, essas normas, se a gente quisesse calcular elas analiticamente, que é possível, né, a gente precisa ter os seguintes dados. Velocidade, que é um resultado padrão de uma simulação CFD. Temperatura, que também é um resultado padrão de uma simulação CFD que tem temperatura sendo resolvida, né? Mas a gente também precisa de umidade, a gente precisa de temperatura média radiante, então a gente precisa resolver esse problema com radiação térmica, tá? E aí tem outros parâmetros que daí são bem específicos à norma de conforto térmico, que daí é qual que é a taxa metabólica, que tipo de roupa a pessoa está vestindo e etc. Tá? Mas então, do ponto de vista da simulação CFD, eu já sei, a priori, que eu vou ter que fazer uma simulação incluindo radiação, incluindo a equação da energia e incluindo umidade. Tá? Beleza. Uma vez que eu sei isso já me dá um bom direcionamento de quais os modelos que eu vou utilizar e o tipo de simulação. Olhando para a minha geometria, agora eu tenho que pensar nas condições de contorno. Então, por exemplo, se eu vou começar fazendo uma simulação insuflando ar aqui, e eu sei que vou ter uma pluma térmica nesses caras aqui, e no servidor também, isso já me dá um grande direcionamento de onde eu tenho que refinar a minha malha. Porque aonde eu vou ter a minha pluma térmica, significa que eu vou ter um gradiente de temperatura e também de velocidade por causa do empuxo, tá? Embora muito menor do que uma vazão forçada aqui do insuflamento. Aonde eu tenho a minha entrada do meu insuflamento, eu vou ter um gradiente alto de velocidade, porque ao lado desse cara aqui é zero, digamos assim, né? No início pelo menos é zero, a velocidade é muito próxima de zero, mas aqui logo ao lado a gente já está falando de 1, 2, 5, 10 metros por segundo. Consequentemente, eu também tenho um gradiente de pressão. Então, onde eu tenho gradientes altos das minhas variáveis que eu vou resolver nas minhas equações, eu preciso de uma malha refinada para capturar esses gradientes. Tá? Pensem na malha como o teu filtro de informação. Então, se eu tenho, por exemplo, dois volumes de controle, tá? E as variáveis são sempre calculadas no centro desses volumes de controle. Vamos pensar em velocidade. Se a minha partícula, que vai daqui até aqui, ela faz isso aqui, e a minha malha ela é grande o suficiente de forma que eu perca toda essa informação, isso é um problema. Claro que se a minha partícula ela vai daqui até aqui assim, já não é um problema. Porque basicamente, com um simples cálculo de gradiente, eu já consigo descrever essa trajetória, por mais que ela seja um pouquinho curva. Agora, se ela é completamente bagunçada, ou se eu tenho vórtices, ou se eu tenho valores muito discrepantes de velocidade, eu preciso refinar mais minha malha. Então, eu não posso mais ter 2 volumes de controle, eu tenho que ter 6 volumes de controle. Porque daí eu consigo capturar em cada volume de controle essas variações de velocidade, temperatura, pressão, enfim. Tá? Então, uma vez que eu entendi o meu problema,
Eu sei o que eu quero resolver, eu sei as equações que eu preciso resolver, os modelos que eu vou precisar utilizar, e eu tenho uma noção. Eu conseguiria pegar uma caneta e um papel e dizer, olha, eu vou ter velocidades altas aqui, se eu olhar nesse plano, né? Eu vou ter velocidades altas aqui, né? Eu vou ter uma pluma que vai sair por esses computadores, por esse servidor, né? Como as minhas paredes aqui vão ser adiabáticas, por exemplo, eu sei que essa sala vai ficar super quente e aí vai vir um ar quente para dentro dessa sala, então provavelmente eu vou ter algum escoamento preferencial aqui, então também vou ter um gradiente aqui. Então, sabendo disso, aí sim eu posso começar a fazer a minha malha, gerar a minha malha, que é discretizar o meu domínio. Tá? Claro que aqui, para fins de simplificação, eu vou fazer uma malha super simples. Tá? E Mas o correto seria colocar refinos volumétricos aqui, ao redor desses computadores, tá? Então, em termos de geração de malha, tá? Eu posso até deletar a malha aqui que eu tenho e fazer ela do zero. E, inclusive, eu vou deletar a geometria, fazer tudo do zero, tá? Então, aqui, eu recém adicionei minha geometria no meu domínio, tá? Então, tá aqui minha geometria. Então, aqui são as paredes externas. Peraí que eu tenho outra coisa ligada aqui. Aí. Então aqui eu tenho minhas paredes externas. Tá? Aqui eu tenho uma outra parede, que é a parede leste, a parede oeste. Aqui são as minhas possíveis entradas da minha máquina de ar-condicionado. Aqui é a minha saída. Tá? Aqui meus computadores, minhas mesas e meu servidor. Então todas as geometrias que estão aqui eu estou interessado em adicionar na minha geração de malha. Então, a primeira coisa que eu faço é adicionar todas as minhas superfícies. Então agora eles estão dentro dessa configuração de malha. No caso aqui do Helix, que eu não vou entrar no caso porque é bem particular nosso, a gente tem dois algoritmos de geração de malha, vou usar o padrão. Tá? Aqui, esse Base Mesh, de novo, no caso do Helix, é o tamanho máximo de volume do meu domínio. Então 0.1 para esse caso aqui não está suficiente, deveria ser menor, porém a simulação roda mais rápido assim, então vou utilizar para este caso. E aqui eu começo a dizer qual é o nível de refino que eu quero. E aqui, no caso, é relativo ao meu tamanho de malha base. Então, se eu botar um nível de refino 0, meu tamanho de malha base, que era 0.1 metros, ele vai ser 0.1 metros. Tá? Eu não sei se está pequeno para vocês, tá? Mas está escrito 0.1 aqui. Se eu botar 1, ele vai dividir esse valor por 2. E aí vai ficar 0.05 metros. Se eu botar 2, ele divide por 4 aquele valor. E assim por diante. Tá? Então, para as mesas, para as minhas entradas, para a minha saída, para o meu servidor, acho que não precisa, porque ele é bem grande, para a minha parede da saída, e para os computadores, eu vou colocar um nível de refino de 2, para ele ser um pouquinho mais refinado a malha ali. Tá? Para as minhas entradas, como elas estão coplanares, tá? Existe essa opçãozinha para a gente poder capturar bem as linhas de superfícies coplanares. Tá? É um detalhe também do nosso software. Os computadores, eu tenho duas formas de modelar eles. Ou eu posso colocar uma condição de contorno nessas superfícies, e aí eu não vou ter malha, domínio, escoamento passando por dentro deles. Ou eu posso dizer que isso aqui é uma sub-região da malha e colocar um termo fonte de calor. Tá? Eu vou fazer dessa forma para usar outras coisas aqui do software para mostrar diferentes setups. Então, para os meus computadores, eu vou vir aqui em zonas e eu vou criar uma sub-região na minha malha, tá? E chamar elas de computador 1, computador 2 e computador 3. Tá? Vou fazer a mesma coisa com o meu servidor. Então isso aqui agora vai ser uma sub-região
na minha malha. E aí depois, lá no setup, pelo fato de eu ter subdividido a minha malha nessas regiões, eu posso brincar. Poderia colocar um meio poroso, eu posso colocar um termofonte de calor, eu posso colocar um termofonte de quantidade de movimento, simulando um ventilador e assim por diante, tá? Posso monitorar somente a região e quero saber qual é a temperatura dentro dessa sub-região. Posso também, tá? Ahn, e aqui eu vou só exemplificar, tá? O que seria um refino volumétrico? Ou melhor, vou fazer o seguinte: para os meus computadores, eu, além de aplicar esse refino na superfície, eu quero que o refino ele se expanda um pouco mais para capturar a pluma, um pouquinho melhor a pluma. Então, posso dizer que para as superfícies dos computadores, eu quero que o meu refino da malha faça um offset, tá? Com uma distância de 0,2 metros, com o mesmo número de refino, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais, 0,4 metros. Tá? Poderia botar mais também, poderia botar, por exemplo, 0,2 e de 0,2 a 0,4 um nível de refino de 1. Também poderia ser. Tá? Por fim, ponto material, nesse caso aqui é só para dizer onde eu quero a minha malha. Se fosse uma simulação externa a este domínio, eu colocaria meu ponto material fora e teria que fazer uma caixa ao redor. Tá? Então, neste caso aqui é só para indicar para o algoritmo onde ele tem que fazer a malha. E se eu não fiz nenhuma besteira, né? Porque ao vivo sempre dá algum problema, né? Mas eu vou clicar para gerar minha malha e a gente vai ver esse resultado. Então aqui ele tem vários parâmetros de malha, tá? Ele vai escrever um log colocando algumas informações que são úteis caso dê algum problema, caso o solver não funcione, coisas do tipo, tá? Então, se eu não me engano, demora 100 segundos para gerar essa malha. Deixe meio que tempo se alguém quiser fazer uma pergunta. Se já não fizeram, fiquem à vontade. Aqui eu perdi o botãozinho do Webex, hein? Eu não saberia voltar mais para onde eu estava antes, mas tudo bem. Lorenzo, tu me diz aí se tem alguém que fez alguma pergunta, tá? Perfeito. Alt Tab não funciona? Alt Tab. Eu não sei se tu abriu pelo aplicativo ou pelo navegador, mas enfim. Eu nem sei mais. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora. Só recording, hide video view. Eu tô com ele aqui, eu só não consigo expandir ele. Me vi agora aqui. Tá, mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente vê isso. Ah, as perguntas aparecem aqui para mim. Show. Quanto tempo leva em média simulações mais complexas? Depende de uma série de fatores. Uma série de fatores. Então, tem simulações que vão demorar 30 minutos de casos industriais, porque é um caso que é só o escoamento que tu está rodando em regime permanente, condições de contorno super bem postas, a malha não é tão grande assim, é um equipamento menor, roda em 30 minutos, 1 hora. Tem casos que demoram 5 dias num cluster, tá? Então, depende completamente do caso que tu está resolvendo. Tá? E, obviamente, da máquina que tu está utilizando para resolver o problema. Bom, então aqui já fez a nossa malha. Então, aqui ele tem alguns parâmetros, tem esses OKs aqui, significa que para os critérios de qualidade que nós entendemos como critérios bons, dadas as nossas boas práticas, então uma malha ok, tá? Não quer dizer que é uma malha que vai te dar uma precisão boa, ela só é uma malha que, numericamente, ela tá ok dentro dos critérios de qualidade de malha que a gente estabeleceu, tá? Bom, então para ver a nossa malha, deixa eu esconder a geometria, deixa eu tirar esse cara também. Então aqui a gente consegue ver já, deixa eu botar numa outra corzinha aqui. Então, essa é a nossa malha superficial, tá? Superficial que eu falo é da superfície. Então aqui a gente já consegue ver algumas coisas que eu fiz no setup. Então, por exemplo, eu coloquei... eu coloquei errado aqui. Eu devia ter colocado nesta região aqui.
nessa região aqui, aquela flag, porque agora isso eu não queria, ó. Tá vendo que ele não pegou bem certinho a, as linhas do meu inlet, né? Então, se eu pedir para ver, por exemplo, oh, não, ele pegou sim. Eu achei que ele não tinha pego. É só porque ele, deixa eu botar numa cor diferente aqui. Ah, não, perfeito. Então, serviria tanto botar na superfície do inlet ou na parede, no teto, ele funciona. Tá, maravilha. Então, aqueles refinos maiores que a gente colocou, por exemplo, na inlet, né, na entrada do meu domínio, na saída, claramente estão funcionando, né? Aqui também a gente consegue ver o refino por conta dos computadores. A gente pode fazer um corte para visualizar esses resultados. Essa malha. Então vamos fazer um corte. Não, deixa eu fazer um corte em X. X. Então aqui, por exemplo, a gente tem a nossa mesa. Tá? A gente tem um dos nossos computadores aqui. Deixa eu ver se é esse. É, esse aqui. Tá? Então dá para ver que a gente tem um nível de refino maior no computador, como a gente pediu. Não coloquei camada de prismas nessa simulação, tá? Por questões de simplificação, mas sempre, se a gente lembra da teoria da camada limite, a gente tem que ter as camadas de elementos de elementos menores perto da parede para modelar bem a camada limite, tá? Outra coisa legal que a gente pode visualizar são esses critérios de qualidade de malha. Então aqui a gente consegue, por exemplo, pegar um histograma e a gente consegue ver, ó, deixa eu pegar um outro, não ortogonalidade 80, isso é super bom. Então aqui a gente tem, não, perdão, não ortogonalidade 80 não seria bom, né? Não ortogonalidade próximo de zero significa que teu volume é super ortogonal, tá? A gente sempre quer uma não ortogonalidade o menor possível. Nos nossos critérios, se eu não me engano, é abaixo de 70, só que a gente não tem nenhum abaixo de 70 aqui nesse caso, tá? Mas a gente consegue ver volume por volume, caso a nossa malha não esteja boa, qual que é o volume problemático, por exemplo, tá? Ou também dá para ver, por exemplo, aqui, ó, não ortogonalidade maior do que 70 não tem nenhum, tá? Mas se eu botar 30, por exemplo, já consigo ver alguns volumes, ó, tá? Então isso é super útil para fins de verificação da nossa malha. Bom, uma vez que a gente está com uma malha, vamos supor, bem feita, né, para esse problema, a gente parte agora para a parte do setup da simulação, que é onde a gente vai dizer quais são as equações que a gente quer que ele resolva, é onde a gente vai colocar as nossas funções de contorno, é onde a gente vai colocar as nossas funções de monitoramento da solução, tá? Então, por uma questão de tempo, eu ia fazer um setup de uma simulação transiente, tanto que já está até presetado aqui. Mas eu só vou mostrar o vídeo final dessa simulação em regime transiente que eu fiz, que no caso eu fechei todo o meu domínio. Não tem entrada de ar frio, não tem saída de ar, são paredes adiabáticas, somente os computadores e o servidor, nem o servidor eu coloquei, só os computadores estão gerando energia, porque eu queria observar essa pluma. É uma simulação em regime transiente, porque se eu fizesse ela em regime permanente, essa simulação ia ao infinito, temperatura infinita, porque não tem para onde sair, se as paredes são adiabáticas, tá? Mas como a gente está resolvendo ela transiente, a gente consegue ver essa evolução temporal, tá? Então eu fiz essa animação aqui, tá? Então eu coloquei dois cortes e uma isosuperfície na temperatura de 294 Kelvin. Então a gente consegue ver direitinho essa pluma, né, crescendo por esses computadores à medida que o tempo vai passando, porque eles estão liberando calor. Eu coloquei um termo fonte de energia ali, tá?
Bom, mas na nossa simulação, a gente vai fazer uma simulação em regime permanente. Então, o que é regime permanente? É como se a gente estivesse simulando aquele sistema em operação ao infinito. Então, um regime permanente é quando tudo se conserva. O que está entrando está saindo, seja de quantidade de movimento, seja de energia, seja de espécie química. Está tudo sendo conservado e está... Não que na simulação 3D não se conserve, né? Mas eu digo que o teu sistema entrou num regime permanente. Tá? Ele não está mais variando significativamente os valores das variáveis, não tem uma condição de contorno que varia com o tempo, nada disso. Tá? Então, vamos selecionar aqui steady, que em inglês é regime permanente. A gente quer resolver a equação de energia. Tá? No momento que a gente seleciona a equação de energia, a gente ele já pré-seleciona a gravidade, porque a gente tem efeitos de empuxo. Tá? Porque a gente pode ter efeitos de empuxo, é a nossa escolha. Aqui o tipo de acoplamento, pressão, velocidade, vou usar o solver padrão, o segregado do Helix. Aqui nos materiais, é aqui que a gente vai definir algumas coisas super importantes, como, por exemplo, como é que a gente vai modelar a densidade. E isso afeta completamente a forma que a gente resolve o nosso problema. Então, se eu digo que a densidade é constante, mas eu quero modelar o efeito de empuxo, aqui, onde eu seleciono o empuxo, tá? Que é buoyancy, ó, ele nem me deixa selecionar outra coisa a não ser o modelo de Boussinesq, tá? Que é um modelo que tu consegue considerar que a densidade é constante e ele faz outro tipo de análise que não vem ao caso aqui. Agora, se eu, por exemplo, digo que eu quero resolver a densidade através de uma equação de gás perfeito, aí aqui no modelo de empuxo ele já coloca um modelo de densidade, que é um modelo padrão. Ou seja, a densidade vai variar e, por consequência, teremos o efeito de empuxo, digamos assim, como acontece na natureza, tá? Sem nenhum tipo de modelagem por trás. Para o nosso caso aqui, vou usar uma densidade constante, porque é mais fácil, mais simples, menos difícil de errar o modelo. E mesma coisa para as outras propriedades, tá? Todas constantes. Então, nosso fluido a ser simulado é ar. A gente vai utilizar um modelo de turbulência RANS, tá? Que significa Reynolds Average Navier-Stokes. Tá? Existem uma série de modelos de turbulência disponíveis. Vamos resolver o modelo de empuxo. E aí, se vocês lembram anteriormente, quando eu estava pensando em como modelar esse problema, como o meu objetivo final é avaliar o conforto térmico dentro desse escritório, utilizando a norma da ASHE, a 55, lá de 2017, se eu não me engano, para obter os índices PMV e PPD, que por sua vez precisam da umidade, radiação, temperatura, etc., eu preciso resolver umidade e eu preciso resolver radiação de alguma forma. E aí, claro, existem vários modelos para modelar radiação, tem toda uma complexidade aqui que eu não vou entrar ao caso, tá? A gente poderia modelar radiação solar, tá? Até nem lembro se o caso que eu fiz eu coloquei radiação solar. Deixa eu só ver aqui na minha outra máquina. Acho que eu coloquei. Peraí que é o caso errado. Botei, radiação solar botei. Então vamos fazer o setup aqui com radiação solar. Então, radiação solar, a gente diz qual que é a intensidade da irradiação solar. Tá? Direção, então aqui eu vou botar, acho que eu tinha botado 1.500, tanto faz. A gente não vai rodar esse caso mesmo, mas 500 watts por metro quadrado. Direção, né? Então, se o nosso sol está a pino, meio-dia, botaria -1 aqui. Se eu quero um certo ângulo, ele está a 45 graus pôr do sol, ou enfim, aí eu faço um vetor aqui, tá? Um vetor resultante. Então aqui seria -1 e 1 seria um ângulo de 45 graus nessa direção para baixo, aqui, tá? E aqui interações, coisas numéricas. Então, em termos de modelagem do problema, é isso, tá? Agora a gente vai para as condições de contorno. Então, todas as minhas mesas,
Deixa eu só botar aqui para a gente ver. Então, as minhas mesas, mesa 1, 2, 3 aqui, são paredes. Tá? São paredes, ou seja, em termos de quantidade de movimento, velocidade, eu quero a condição de não deslizamento, padrão, é uma parede estacionária, ela não está se movimentando. Vou considerar diabático por questões de simplificação, né? Poderia, talvez, colocar aqui alguma... Se eu quisesse modelar a temperatura dentro da minha mesa, né? Poderia fazer alguma coisa em termos de condição de contorno, tá? O exemplo vai ficar melhor na parede. Umidade gradiente zero, não entra, não sai umidade por essa parede. Turbulência também não vem ao caso. Radiação também vai ser irrelevante. E assim para todas as nossas mesas, tá? Em termos das minhas paredes, tá? Eu não vou setar aqui por questões de simplificação, mas eu vou mostrar. Vamos dizer que essa parede, eu saiba o material dela, eu sei qual que é a minha temperatura de ambiente externo, e eu quero modelar a convecção natural do ambiente externo para a superfície externa dessa parede, e eu quero que isso se reflita na temperatura interna dessa parede. Então aqui eu poderia vir na aba de energia, né, na aba térmica, que é onde eu coloco as condições de contorno para a equação da conservação da energia, e eu tenho uma série de condições que eu posso colocar aqui. Poderia fixar um valor de temperatura, caso, por alguma razão, eu soubesse o valor da minha temperatura. Tá? Como eu não sei, eu posso utilizar um modelo de resistências térmicas. Então aqui eu digo qual que é a minha temperatura no ambiente, então acho que 300 é 32 graus, né? Ou 303, não, 27 graus, deixa eu ver aqui. 273 mais 32, 305. Tá? Então vamos dizer que está a 32 graus, 305 Kelvin. Aí vou lá no Encropera, né, olho um coeficiente de transferência de calor, de convecção natural para uma parede vertical, né? Lembra todas aquelas correlações de Nusselt, de não sei o quê. Então, se eu vou entrar como uma condição de contorno, eu preciso calcular esse valor analiticamente, ou, enfim, de alguma fonte. Então, vou botar aqui um valor 0,5. Aqui, se eu quisesse colocar um fluxo definido de calor, porque eu sei que tem um forno do lado, eu tenho um maçarico ali na minha parede, alguma coisa assim, eu tenho uma sala onde eu sei que tem um fluxo de calor intenso, eu quero considerar, poderia colocar. E se eu sei o material da minha parede, então digamos que seja uma parede que tem concreto, 5 centímetros de concreto, uma condutividade X, que eu não sei qual é a condutividade do concreto, mas também tem um isolante, né? 1 centímetro de isolante, com uma condutividade super baixa, para, enfim, manter a temperatura do meu escritório. Eu estaria modelando a troca de calor através dessa parede específica, um ambiente que está pré-fixado a 32 graus Celsius, ou 305 Kelvin, através desse modelinho de resistências térmicas. Então aqui é uma condição de contorno relativamente complexa, em termos de cálculo, né, não de setup. Tá? Mais complexa que simplesmente dizer que é adiabático. Adiabático significa que não sai nem entra calor por essa parede. Tá? Então só coloquei aqui como um exemplo. Radiação, se eu sei a emissividade da minha parede, então eu boto aqui, por exemplo, 0,9 como emissividade da minha parede. Tá? Emissividade mais transmissividade mais absortividade que não está aqui tem que somar 1. Então esse setup significaria que eu tenho 0,9 de coeficiente de emissividade e 0,1 de, perdão, não de absortividade, de refletividade. Tá? A absortividade, como está modelado aqui, é igual a emissividade, porque a gente considera superfícies cinzas. Então aqui todas as paredes eu vou modelar da mesma forma, tá? Todas adiabáticas, para simplificar o nosso caso, com exceção da parede oeste, que é essa parede aqui, que está oposta às nossas mesas. Essa parede eu vou colocar radiação solar. Então eu digo que aqui vem o termo fonte de radiação solar, com aqueles dados que eu mencionei antes, mas para funcionar, pensem, se tem uma parede, a radiação solar não chega nessa parede. Ou melhor, ela não atravessa essa parede. Tá? Ah, mas eu quero considerar a radiação solar numa parede. Tá, daí tu pode usar aquela condição que eu mostrei, colocando um fluxo de calor prescrito. Mas, se tu quer considerar como se fosse uma janela, aí a gente
coloca um valor de transmissividade, vamos dizer 0,9 de uma janela, e aqui emissividade 0,1, por exemplo. Ou, se passa 100% da irradiação solar, a gente botaria 1 aqui. Então, aqui, por essa superfície, está passando os raios solares e esquentando o meu domínio, tá? Somente por essa superfície. Em termos de condição de contorno, de escoamento, simulando meu ar-condicionado, eu venho aqui, digo que não é uma parede, mas sim uma entrada. Posso colocar vazão. Posso colocar vazão mássica, vazão volumétrica. Tá? Valor de velocidade inicial para fins de estabilidade eu sempre boto na direção que deve ser, um valor baixo, tá? 0,1 metros cúbicos por segundo. Aqui o valor, não me lembro quando eu botei, mas acho que eu botei 0,36 para dividir bem. Quando eu dividi, isso é 6. Não, acho que eu botei 0,6. E a qual temperatura? Então a gente bota uma temperatura típica aí de ar-condicionado, pode ser 21. Acho que foi mais ou menos isso que eu coloquei. Em kelvins dá 294 Kelvin. Umidade. Então, se a gente sabe qual que é a umidade que está vindo daquele sistema de ar-condicionado, a gente poderia mudar esse valor de 0,5 para 0,6, enfim. Tá? E aí, para entradas, radiação não interfere tanto. Tá? Então, vou ignorar por hora. As outras entradas, as outras inlets, para esse caso, eu vou deixar como parede. Tá? Então, vai se comportar como uma parede. E na minha saída do meu domínio, que é esta face aqui, tá? Que é essa face aqui, eu vou dizer que é uma saída com pressão zero. Tá? Ah, mas a pressão não é zero. Eu estou no Chile, sei lá, estou em altitudes, não interessa para uma simulação de escoamento incompressível. Tá? Numa simulação de escoamento incompressível, a gente tem pressões manométricas, o que importa é o diferencial de pressão. Agora, se tu tem uma simulação de um escoamento transônico ou supersônico, aí sim faz toda a diferença o valor da pressão. Aí a gente tem que saber exatamente qual que é o valor da pressão na minha condição de contorno. Tá? E por fim, os nossos computadores. Então aqui ele está numa aba diferente, uma seção diferente, porque é uma sub-região da minha malha. Então aqui, na aba térmica, eu posso dizer que eu tenho um termo fonte de calor, tá? E aí tem várias opções, tem modelos de trocadora de calor, tá? Eu também poderia colocar, por exemplo, um meio poroso, um modelo de vegetação, tá? Que a gente tem MRF, que significa Multiple Reference Frame, para partes móveis, para simular o movimento de um ventilador, por exemplo, enfim. Tá? Tudo isso eu consigo fazer porque eu criei aquela sub-região lá quando eu gerei a malha. Tá? Para nós, o que interessa aqui é um termo fonte de calor. Então eu posso colocar, por exemplo, até já vi um errinho aqui, ó, errinho conceitual, heat flux, né? Fluxo de calor está em watts, né? Então, no caso aqui não é heat flux, é heat rate. Tá? Vou criar um ticket de bug aqui da interface. E aqui eu coloco, então, 50 watts, por exemplo. Tá? Então, eu coloquei 50 watts para todos. Acho que até coloquei um pouco mais. Acho que botei 150 watts para ele ficar um pouco mais severo. Aqui no servidor posso fazer a mesma coisa. Tá? Então, vou colocar uma taxa maior. E aí, por fim, tem questões numéricas da simulação que, para 95% dos casos, se não mais, a gente tem uma série de boas práticas que, baseado em todas essas relações que o usuário faz, ele automaticamente escolhe como ele vai calcular o gradiente de velocidade, o gradiente de pressão, em termos numéricos. Tá? Porque tem vários modelos, formas de calcular numericamente essas variáveis. Tá? Então aqui eu posso fazer testes, né, brincar, se eu estou aprendendo, mas se eu clicar em Reset, ele volta para as boas práticas para esse tipo de problema. Se eu alterar, por exemplo, colocar um solver acoplado, se for uma simulação transiente, se não tem a energia, tá? Se as minhas modelagens, se eu não tenho push, etc., tudo isso altera essas definições aqui. Tá? Que era o que eu estava mencionando antes, né? Se a gente tivesse que saber
como usuários CFD da indústria, o que significa o esquema de gradiente Gauss linear ou Taylor Gauss linear e por assim vai, ninguém usaria CFD na indústria, né? Porque seria inviável ter um conhecimento tão amplo, assim, talvez no máximo a pessoa se tornasse especialista naquele tipo de problema e ponto final, tá? Então, por isso que as empresas que desenvolvem software de CFD como a Engis, nós sim temos toda uma equipe com vários especialistas em cada área que juntos, né, definimos essas boas práticas. Tá? Outros parâmetros que não vêm ao caso, tá? E aqui eu digo por quanto tempo vai rodar minha simulação. Então aqui esse tempo ele é fictício, porque eu tenho uma simulação em regime permanente. Se fosse em regime transiente, aí aqui 1000 significaria 1000 segundos. Aqui 1000 significa 1000 iterações, como é uma simulação em regime permanente. Então o tempo é irrelevante aqui. A gente até vai ver uma evolução temporal, tá? Mas ela é errada no tempo. O que importa é o resultado final, a última iteração quando já convergiu a simulação. Tá? Diferente se eu estivesse fazendo uma simulação em regime transiente, aí eu tenho precisão no tempo também. Então, aqui eu coloco uma função de monitoramento para monitorar minhas variáveis, sempre tenho que inicializar a minha. Tá? Então, aqui, por exemplo, vou botar 300 Kelvin para inicializar minha solução, um valor super baixo por questões de estabilidade para velocidade. E se eu não fiz nenhuma besteira, tá? Eu vou inicializar. Eu espero que o meu computador também não peça água. Então aqui ele inicializou a minha solução. O que isso significa? Tá? Que se eu olhar agora para algum campo, deixa eu pegar, por exemplo, esse slice aqui, e eu pedir para ver a magnitude de velocidades. Tá? Ele tem, claro, eu botei um campo de velocidade 0.001, né? Então ele não vai ter nada aqui. Mas. Ah, para ficar mais legal de ver, né? Eu vou botar um escoamento potencial ao invés de colocar um campo fixo. Tá. Aí a gente vai conseguir ver alguma coisa aqui. Mas que é só a inicialização, tá? Não é nenhum resultado correto nem nada. É só uma forma de tentar fazer com que a simulação convirja mais rápido, tá? Porque é um processo iterativo. Só que se o nosso chute inicial, que isso aqui é um chute inicial do campo, se ele é muito próximo do valor do campo, do resultado final correto, a simulação convergiria em pouquíssimas iterações. Se a gente tem um campo muito distinto do resultado final, a simulação demora mais para convergir, porque é um processo iterativo, ele demora mais para estabilizar. Claro que quando a gente começa um problema, a gente não sabe qual que é o campo o correto. Se a gente soubesse, a gente não faria simulação, né? Então, é, resolvendo um escoamento potencial, sem viscosidade, etc. Às vezes sim, às vezes não, mas às vezes melhora a convergência. Tá? Então agora sim a gente consegue ver algum campo aqui, mas ele está errado. Tá? Ele é um de um escoamento potencial. E aí, por fim, a gente pode. Ah, esqueci o mais importante, né? Fizemos toda essa simulação para ver os campos de conforto térmico e eu não fiz o setup do conforto térmico. Né? Então, por fim, aqui a gente tem várias funções possíveis. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar um produto vetorial de 2 vetores, um produto escalar de 2 vetores, pedir para ele criar um campo chamado Convective Wall Heat Transfer, né, que é o coeficiente de transferência de calor, o número de Reynolds, tá? Tem uma série de funções que eu posso utilizar e uma delas é conforto térmico. Tá? Quando eu entro em conforto térmico, eu tenho alguns parâmetros que são comuns a essas normas de conforto térmico, tá? E aí tem outros que são específicos às normas que aparecem quando eu clico aqui. Então, por exemplo, resistividade da roupa que a pessoa está usando, isso é um parâmetro usual. Se a gente olhar lá a norma, por exemplo, a ASH 55 de 2017, a gente vai ver que esse parâmetro ele é usado para fazer os nossos cálculos à mão, caso a gente queira chegar num valor global de índice PMV ou PPD da norma da ASHRAE, tá? Taxa metabólica, trabalho externo, se a pessoa está fazendo alguma atividade ou algum. Me esqueci o que é isso agora, acho que algum. Me esqueci qual que é
que a taxa metabólica é esse cara aqui, esse MET. Umidade relativa, tá? Embora isso aqui, se eu não me engano, é caso a gente não tenha ligado a umidade, como eu fiz, ele usa esse valor aqui, que é um valor fixo. Caso eu tenha um campo de umidade, ele não usa esse valor aqui, tá? Eu sei desses detalhes porque eu implementei essa norma aqui, ó. E aí eu tive que ir a fundo, isso há muitos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. E eu tive que entender como é que funcionavam essas normas de conforto aqui. Então, só para dar um exemplo, né, essa norma aqui que é uma norma para ambientes industriais, então ela não é de conforto térmico, ela é de estresse térmico, tá? Tem uma série de outros parâmetros, tá? Então, ela leva em consideração o peso da pessoa, a altura da pessoa, quanto tempo ela está trabalhando, qual que é a postura dela, se ela está parada, se ela está em pé, se ela está sentada, se ela está se movimentando, se ela tem acesso à hidratação, se não tem. Então, é uma norma mais complexa nesse sentido, tá? Então, a gente coloca parâmetros específicos para essa norma aqui. Para a norma da ASHRAE, tá? Tem só essa opção que eu não me recordo o que que é, mas, né, sempre a gente pode vir aqui nos nossos guias de usuário, olhar, né, daí tem todas as explicações de tudo que tem na interface. E aí, no momento que agora eu tenho esse setup feito, agora sim, né, se eu rodar a minha simulação, se eu não fiz nada de errado aqui e deu um grande erro, né, eu vou ter um campo, vou ter o campo de velocidades, temperatura, etc., mas também um campo que vai ser o PMV e o PPD, que são esses campos de conforto térmico, e o legal é que eu tenho esse valor ponto a ponto. Né? Então, em cada volume da minha malha, em cada volume de controle, eu tenho um valor de PPD e um valor de PMV, e não um valor global, que é o que eu teria se eu calculasse à mão utilizando a norma. Então, eu estou fazendo exatamente os mesmos cálculos que estão na norma, porém, volume a volume da minha malha. Tá? Então aqui eu só coloquei para rodar até para ver se eu tinha feito tudo certo, mas aparentemente sim. Então aqui eu tenho os meus monitores, tá, de temperatura. Então aqui eu tenho o valor máximo e mínimo e médio de temperatura do meu domínio. Provavelmente isso aqui ele tem que crescer à medida que o meu computador e meu servidor começam a liberar energia. Velocidade, então pode ver que a gente começou com valores não físicos, né? 120 metros por segundo, e depois ele estabiliza. Porque uma simulação em regime permanente ela é mais instável no início do que uma simulação em regime transiente, porque a gente não precisa ter precisão no tempo. Tá? Então, a tendência é que uma simulação em regime permanente ela vá convergir para um valor físico. Tá? Então, eu vou parar. Antes de parar, deixa eu ver se eu consigo ver algum resultado. Eu não lembro quanto que eu. Eu coloquei para posso processar, então eu só consigo ver resultado no tempo final aqui, tá? Mas eu tenho essa simulação rodada numa outra máquina, então eu vou matar esse processo. E abrir aqui a minha outra máquina. Esse aqui é o caso onde só tem uma entrada, tá? Então dá para ver que eu fiz o mesmo setup, tá? Se a gente passar por aqui, tem a norma de conforto térmico que eu adicionei, minha saída, radiação solar, aquela coisa toda, tá? Mas esse caso já rodou aqui 1000 iterações. Então, se eu pedir para ele me mostrar aqui os resíduos, tá? Então, dá para ver que ele é um caso relativamente instável com essa minha malha, com essa condição de contorno que eu coloquei. Simulações que contêm empuxo geralmente são instáveis, tá? Então, quando tu não tem velocidades muito altas ou a convecção forçada, ela não domina, tu tem essas instabilidades aqui. É normal, é físico, de fato, tá? O que mais? Bom, vamos ver os resultados. Então, aqui a gente pode ver. Ah, então, estou no tempo 0, eu quero ir até o tempo 1000, que foi minha última iteração, né? Tempo, né? Iteração 1000. E vamos ver
Por exemplo, isso aqui é um corte, tá? Esse corte está meio feio, porque eu estou pegando os valores na célula, então deixa eu pegar os valores no ponto, porque daí ele pega o valor interpolado, aí fica um pouco mais bonitinho. PMV, tá? Essa é aquela norma, é aquele resultado da norma, que é um voto das pessoas em relação ao conforto térmico, tá? Então, o valor que faz sentido é entre -3 e 3. O fato da gente ter um valor de 33 significa que alguém estaria muito desconfortável termicamente e provavelmente é próximo aqui do servidor, porque a gente não tem nenhum resfriamento aqui, tá? Mas, para fins de interpretação de norma, esses são os valores que fazem sentido para a gente. Então, obviamente, alguém que está numa sala fechada, adiabática, com um data center rodando, né, sem nenhuma refrigeração, está super desconfortável, né? E aqui, então a gente começa a ver algumas coisas que a gente já previu antes, né? Por exemplo, essa sala ela fica super quente, porque ela não tem nenhum insuflamento, parte desse ar começa a entrar nessa sala. Como a gente está insuflando ar, tá, por aquele cara aqui, deixa eu até fazer o seguinte, ó, aqui eu vou, aqui a gente vai pedir para ele mostrar magnitude de velocidade, tá? Então, e vamos botar entre 0,2, 0,1 meio. Deixa eu achar um meio termo aqui. Então a gente tem velocidades máximas ali na ordem de 1,6 metros por segundo, talvez, tá? Então a gente tem nossa máquina de ar-condicionado insuflando ar naquela vazão que a gente colocou, que é 0,6 metros cúbicos por segundo. E esse insuflamento deste ar nesta vazão, nessa temperatura, faz com que a gente não tenha todo esse domínio aqui com essa cor vermelha aqui dessa norma, né? Porque ele está resfriando o ambiente, tá? Então, se a gente pensar que o nosso índice PMV, o ideal é um índice 0, então se eu botar um pouco, se eu fechar um pouquinho mais essa escala aqui, né? Então aqui a gente começa a ver que a gente tem valores mais acima do que abaixo, né? Então só a pessoa que está bem embaixo aqui da área de insuflamento e alguém que está nessa região aqui, daí teria que olhar o escoamento para entender por que isso acontece, mas ela sente um pouquinho mais de frio do que de calor, tá? O resto, a pessoa está tendendo a ficar com calor, tá? Se eu também colocar um pouco, estender um pouco essa norma, não, vocês veem que não é tão crítico assim. Tem essa faixa de ar quente que provavelmente, se a gente olhar em outro plano, ela vai ser o sistema de exaustão vai puxar ela, essa nossa pressão zero aqui na saída, né? E o que mais que a gente pode olhar aqui? Temperatura, né? Vamos ver um contorno de temperatura nesse mesmo plano aqui que a gente tem essa velocidade. Então aqui, temperatura. Aí aqui ele acaba pegando algum valor. Ó, achei um bugzinho aqui no software. Ele acaba pegando algum valor de alguma célula tá ruim, tá achando esse valor de 454 Kelvin, tá? Mas se a gente colocar entre 294 e 305, vamos dizer. Ó. Então aqui a gente já consegue ver que a gente tem uma temperatura a 294 Kelvin saindo, tá, do nosso insuflamento, e aí isso acaba resfriando outras regiões do domínio. E esse nosso, digamos, exaustor, né, provavelmente ele está próximo dessa saída e por efeito de empuxo esse ar quente ele vai subir, então ele provavelmente já succiona muito desse ar quente, tá? Eu vi que alguém fez alguma pergunta, mas eu não acabei não vendo. Oi, Lisandro. Dá para me ouvir? Eu caí, acabei de cair da reunião, mas o Felipe ele perguntou se tem como colocar os vetores de campo, Tem ao como invés colocar os de vetores de contornos, né? campo. Sim. Tá, deixa eu só. Agora esse negocinho aqui vai ficar para sempre. Vai. Já, qualquer outro bug que eu tinha que reportar? Eu falei para vocês? São dois bugs aqui que eu tenho que reportar depois. Eu me esqueci qual era o primeiro. Se alguém lembrar, bota no chat, por favor. Porque eu brigo com o pessoal aqui que eles Tinha, têm que reportar bug, né? tinha a definição do heat flux como Isso, em perfeito. watt. Perfeito, obrigado.
Vetores, tá? Então aqui tem essa funcionalidade de vetores, tá? E eu posso escolher aonde eu quero colocar ela, tá? Eu vou escolher no próprio slice, acho que vai ficar menos pesado. Então, o slice 0. Isso aqui me incomoda de uma maneira que vocês não têm noção. Aqui eu vou botar uma seta 2D, orientação da velocidade, né? Vamos colocar para ele colocar o contorno de velocidades mesmo. Aí depois a gente, provavelmente vai ficar ruim isso aqui, a gente ajusta. E, perdão, aqui é a escala de velocidade, então isso aqui eu geralmente gosto de colocar sem escala. Depois a gente pode selecionar algum campo fixo. Aqui, ó, isso. Que daí fica todos eles com a mesma dimensão, porque fica mais fácil de olhar, e a gente utiliza daí a cor para nos ajudar a entender qual que é o vetor mais, digamos assim, maior, né? Então tá, ó, ficou bem feio. Vamos diminuir isso aqui. Já ficou um pouco melhor. Agora é só uma questão de ajustar isso aqui, tá? Deixa eu ver, a gente está em Y. Y. Deixa eu tirar esses outros campos aqui. Velocidade eu vou botar aqui no fundo. Ao invés de cor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu slice para mostrar o vetor, o contorno de velocidades, porque daí eu consigo botar uma cor sólida aqui, botar branco, que fica mais legal de visualizar. E aqui, vou aumentar o número de glyphs para 5.000. Acho que ele está pegando todos já da célula. Deixa eu ver como é que eu posso melhorar isso aqui ainda. Aí não tá tão bonitinho assim, tá? Por uma falta de habilidade minha com a nova versão. Deixa eu ver se esse cara fica melhor. É. Deixa eu diminuir ele. Esse Cida aqui eu me esqueci o que que ele é. Deixa eu mudar aqui para ver o que acontece. Não ficou tão bom isso aqui. Tá, mas aqui deu para ver, né? Os vetores aqui. Eu só não tô conseguindo... Ah, eles... Ah, tá. Tem uma maneira que eu não lembro qual é, porque ele está colocando de fato a orientação do vetor, tá? Aí, como tem vetores que estão apontando para o outro lado, aí acaba ficando ruim de ver. Quer ver? Só que tem uma maneira, que eu não me lembro como, tá? De projetar ele no plano. E daí tu consegue ver ele bem bonitinho aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco a opacidade. Não, não melhora. Em vermelho ficou melhor, ó. Porque eu tô com ele selecionado. E aí ele não fica atrás do plano, né? Se eu tirar aqui, alguns vão sair para trás do plano, né? Deixa eu virar aqui. É. Tá, mas dá para ver vetores, tá? Só tem que só ajustar esses parâmetros para ficar visualmente bonito. All points aqui, deixa eu ver se melhora isso aqui. Tá, melhorou um pouquinho também. Tem mais pontos. Tá, então a gente tem uma área de recirculação aqui. Aqui a gente consegue ver os vetores. Deixa eu mudar para cá. A gente consegue ver os vetores do nosso insuflamento, tá? Área de recirculação e etc. Tá? Se a gente mover esse slice também aqui para a porta, a gente provavelmente vai ver também muitos vetores entrando nessa sala, mas também algum tem que sair, né? Para conservar a massa. Então, provavelmente a gente vai ver algo, parte entrando, parte saindo, tá? Ó, tá vendo? Então, como o ar quente sobe, a gente tem esse ar quente dessa sala do servidor saindo por cima e o ar frio entrando por baixo, tá? Então faz sentido, tá? E aí, por fim, gente, só para terminar, o que eu tentei fazer, né? Eu tentei fazer uma simulação aí colocando
usando as 6 condições de contorno de insuflamento, dividindo aquele valor de vazão por 6, tá? Que é essa simulação aqui. Então, se a gente for ver, ó, agora a gente tem 6 insuflamentos. Acho que eu até aumentei um pouquinho, ó. Deveria ser 0.1 para ser exatamente igual. Daí, como eu vi que tinha ficado muito quente, eu botei 0.12. Tá, mas essa tinha sido a minha ideia. E aí a gente pode ver exatamente os mesmos resultados. Deixa eu ver se eu tenho uma cena pronta aqui. Tem uma sem o que eu quero, né? Então tá aqui a nossa isosuperfície, nossa slice. Eu quero PMV de novo. Mas o ponto não está mostrando nada porque a gente está no tempo zero, né? Então a gente vai lá para a última iteração. E eu não sei se vocês lembram, tá? Mas ó, o nosso zero, o nosso verde é zero, tá? Próximo de zero aqui é um verde azulzinho e um amarelinho. A gente está com resultados um pouquinho melhores do que antes, tá? Com a mesma vazão, porém distribuída ao longo de todo o insuflamento, tá? Não muito melhor, tá? Porque de fato é uma sala que fica muito quente, então a gente tem essa região aqui de ar quente entrando no domínio, mas essa foi minha tentativa, por isso que eu disse que não deu muito certo, tá? Mas o importante era mostrar a metodologia para vocês. Então essa simulação é exatamente a mesma que a outra, porém eu coloquei 6 entradas ao invés de uma, tá? Então, agora, se a gente olhar um campo de velocidades, por exemplo, cortando bem no plano, deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver se está cortando bem no plano. Tá. Então, aqui a gente pode pedir a magnitude de velocidades. De 0 a 1 está tudo certo. Agora, antes de 0 a 1, antes eu tinha colocado de 0 a 1.65. Agora eu vou botar 0.75, porque o nosso valor de velocidade ele é um pouco menor, né? Porque eu diminui a vazão. Tá? Então aqui, e vocês veem que antes eu tinha uma velocidade bem mais alta, né? Pelo menos 6 vezes mais alta, então tinha um jato muito característico. Agora tem uma velocidade bem mais baixa, então não tem um jato tão característico assim. Claro que se eu pedir para ver a direção Z, acho que fica mais fácil, ó. Deixa eu só ajeitar a escala. Então agora a gente tem valor negativo, né? Então menos 0.5 a 0. Ó. Então agora fica um pouco mais fácil de ver essa componente Z do vetor de velocidades, tá? Saindo pelo nosso insuflamento. Gente, era isso que eu tinha para mostrar, tá? Eu tô terminando aqui em cima do laço. O próximo slide é um slide de agradecimento. Minha intenção era mostrar ao vivo uma simulação CFD utilizando alguns dos conceitos que alguém que trabalha com sistemas HVAC talvez utilizasse, tá? Como normas de conforto térmico, como é que a gente simula um ventilador, um sistema de ar-condicionado entrando no domínio. E então, eu estou disponível aí para perguntas e observações, enfim. Então, acho que era isso. Deixa eu ver agora como é que eu consigo descompartilhar minha tela, porque eu não consigo me ver aqui na... Vamos ver aqui, ó. Stop. Ah, agora voltou. Maravilha. Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem até abrir os microfones, tá? Eu tinha liberado antes. Sintam-se à vontade. Não sou muito da MacFlu, significa que tu não fez a disciplina ou porque tu não gosta da disciplina? A mecânica dos fluidos, ela é uma cadeira... Boa Quando noite, fiz, não pessoal. gostava muito. Papo, boa noite. Tudo Boa bem? noite, João. João Tudo Danuzzi bom? aqui, né? Sou engenheiro mecânico. Atualmente sou professor, né? Entrei agora para academia, aqui na Universidade do Estado do Amazonas, né? Mas antes disso, estava trabalhando na área de projetos, né? Então, atualmente eu estou tentando aliar essa minha bagagem aí profissional, né? Com a pesquisa, né? E aí, ultimamente, eu tenho pensado em
combinar essas duas ferramentas, né? Análise de CFD com ciências térmicas, né? E mecânica dos fluidos, obviamente, né? Eu não sabia ou não tinha prestado atenção qual ferramenta que você estava usando antes de você iniciar a sua palestra. Então é a primeira vez que eu estou vendo a tua ferramenta, né? Isso mostra que eu, como head de vendas e marketing, tenho muito trabalho a fazer, né? Não, mas é como eu falei, eu estou iniciando agora, né, nessa parte de CFD, né? Então estou aprendendo a mexer em algumas ferramentas, né? E aí, claro, as mais fáceis são as que já estão lá na universidade, né? Sem dúvidas. Mas assim, vocês têm versão educacional também? A gente tá, desde metade de 2023, a gente tá com uma equipe para desenvolver o Helix Cloud, que vai ser o Helix na nuvem, com um intuito específico de poder finalmente criar uma versão estudantil, tá? Por que que a gente não tem ainda uma versão estudantil, uma versão acadêmica? Não que isso impeça da gente conversar e ver alguma forma de disponibilizar Uhum, licenças do Helix para vocês utilizarem em aula, tá? Isso é super conversável, só entrar em contato comigo que a gente conversa. Mas, por exemplo, hoje em dia um aluno entra no site da ANSYS, por exemplo, e consegue baixar o software para brincar no software, né? Então isso. fica fácil para um professor dar aula com o Fluent, porque basta o aluno ter e o professor ter um e-mail acadêmico que ele consegue. O nosso software, ele, há 15 anos atrás, ele iniciou seus desenvolvimentos lá com o OpenFOAM. Como o OpenFOAM está sob licença GPL, General Public License, a gente, por lei, é obrigado a manter o código aberto e que, de fato, é a nossa proposta de valor ter o código aberto. Isso significa que todo mundo que tem acesso ao Helix tem acesso ao código-fonte, que é um baita de um benefício para universidades, inclusive, né? Tu consegue, os grupos conseguiriam desenvolver códigos ao invés de ter que depender de UDFs e coisas do tipo. Mas isso também nos traz um risco. A gente não consegue colocar no ar o software, porque tem coisas que são únicas da Engis, do Helix, né, que a gente desenvolveu. Nós somos uma empresa pequena, temos aí 50 pessoas ao redor do mundo, então nossos recursos são assim muito valiosos, né? E tem muita Uhum. coisa que a gente acabou desenvolvendo que é único que a gente não está no momento ainda de liberar o código ao mundo, embora seja um dos planos da empresa, e aí facilitaria bastante também ter versões acadêmicas. Então vai surgir uma versão acadêmica. Em breve, eu digo assim, temos um plano até o fim do ano, se não na metade de 2025. Esse é o plano. Tá? Mas, de novo, não impede da gente conversar, fazer algum tipo de Não, parceria para que tranquilo. pudesse usar Se o software. não for pedir muito, bota o teu e-mail aqui no chat, né, que eu copio para depois a gente conversar, tá bom? Claro, voltando agora. E, aliás, parabéns aí pela apresentação, tá? Obrigado. É, uma pergunta aí, né, que além da parte de refrigeração e ar-condicionado, né, tem interesse também na parte de turbinas hidrocinéticas, né? Turbinas hidrocinéticas e eólicas, né? Ah, é possível lá com o software Engines, né, fazer simulações onde eu consiga determinar a rotação lá dos rotores, né, através de um fluxo de entrada. Tu quer impor a rotação? E não, quero impor o escoamento e saber a rotação. Tá, olha que coincidência, tá? Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Cadê aqui? O Felipe falou que no Ansys tem, eu sei, mas eu já tentei, é muito difícil. Entendeu? Eu achei difícil, pelo menos, Felipe. Sim, não é uma simulação simples de ser feita, tá? Eu vou até compartilhar aqui que. Cadê aqui? Ah, Ó, eu fiz exatamente essa pergunta, tá? Há uns dias atrás, tá? É possível simular uma turbina que rotaciona somente pela ação das forças do fluido e tal. E a gente fez alguns testes aqui, tá? Então, tudo indica que sim, tá? Que é possível. Porém, a gente só tem uma dúvida que para fazer sentido físico essas simulações, para ser útil, tem que ter um torque imposto. Ela não pode rotacionar livremente, tá? E a Uhum. gente viu que a gente tem, como é baseado no OpenFOAM, né? Não é uma coisa que a gente desenvolveu, é que já estava no OpenFOAM, tá? Mas então a gente está tendo que estudar para ver se o que tem no OpenFOAM é bom mesmo.
que esse, na verdade, foi um grande trabalho da Engis ao longo desses Sim, anos, sim, sim. ele tem como se fosse um amortecimento que nada mais é do que um coeficiente vezes a velocidade de rotação. Que torque nada mais é do que, desculpa, potência, torque vezes velocidade, tá certo? Mesma Agora, rotação. É. isso, vezes a Torque, velocidade de rotação. Então, tudo indica que sim, mas a gente precisaria fazer mais testes, tá? Só para não, beleza. confirmar que tá funcionando. Mas, a princípio, sim. Tá bom, era isso. Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Eu que agradeço. Obrigado, João. Pessoal, por favor, sinta-se à vontade, tá? A gente passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Eu até achei que a plataforma poderia cortar a gente, mas não aconteceu nada. Então, por Isso favor. foi a vantagem de ter errado e criado uma reunião em vez de um webinar. Eu acho que sim. Acho que foi sim. Bom, se ninguém vai perguntar, eu tenho um questionamento para ti, Lisandro. Acho que é mais um viés, uma perspectiva de mercado, assim. Eu tinha comentado no início que, me corrija se eu estiver errado, mas a Engie nos Estados Unidos ou no mundo, talvez, o segundo principal mercado é a parte de construção civil, né? Uhum. Então, eu queria saber que posição o mercado de HVAC, construção civil, data center, enfim, estaria dentro do mercado brasileiro, assim, qual que é a posição dele? Tu diz em termos de Engis ou em termos De de... Enges, de Enges. Ah, eu diria que tá em terceiro também. Terceiro também. Tá muito próximo. Porque é uma questão mais histórica do que... como é que eu vou dizer? O nosso primeiro mercado é a indústria automotiva e motorsports. Então a gente tem 6 das 10 equipes de Fórmula 1 hoje que usam o Helix e Uhum. grande parte dos nomes da indústria automotiva. Então, Stellantis, que era a antiga Fiat, Chrysler e todo esse conglomerado, né? GM, daí essas empresas novas de veículos elétricos, a Rivian, meu Deus, estou esquecendo os BYD, nomes. Como? BYD, Também, chinesa? sim, também temos, é nossa cliente. Eu só estou esquecendo grandes nomes que a gente tem a Volvo, a Volkswagen, Uhum. enfim. Porque a Engis começou prestando consultoria para essas indústrias, porque a gente tinha expertise nessas indústrias, por conta dos sócios, tá? Então Uhum. a gente começou desenvolvendo códigos customizáveis em cima do OpenFOAM para essas indústrias, e a indústria de AEC deve ter sido uma questão mais ao acaso, que a gente começou a ter alguns clientes dessa indústria, então a gente começou a desenvolver, e aí, claro, quando tu tem ferramentas, né, features do software que atendem a essa indústria, é mais fácil de vender. Então, é muito mais por essa razão do que qualquer outra coisa, tá? Tanto que a indústria no mundo de CFD, agora não falando de engines, que mais utiliza CFD é a indústria aeroespacial militar. Sim, sim. Depois vem a indústria automotiva, depois vem a indústria de eletrônicos, se eu não me engano, tá? Uhum. Então, e depois vem a indústria de óleo e gás, e aí depois vem a EC, se eu não me engano, tá? Então, foi muito mais uma questão histórica, Claro, falando da Engines claro. do que qualquer outra coisa. É que a gente tinha comentado, né, em umas reuniões que a gente fez que o mercado brasileiro ele é meio encaixado, meio careta, né? É, Sim. são, principalmente na parte de projetos, enfim, é uma coisa um pouco quadrada. Daí eu queria saber qual que seria, tipo, a tua visão no sentido de... Tu falou que é a terceira, então não sei se não derrubou um pouco a minha pergunta, mas onde que estaria um gargalo para talvez a falta ou a ausência de aplicação do CFD? Tu acha que poderia ser uma questão de clientes que não veem o valor, não necessitam de projetos com maior qualificação, maior precisão, ou próprio as empresas, os projetistas, enfim, que talvez não tenham esse know-how, não queiram não veem o valor que pode trazer para o projeto deles e qualificar ainda mais. Olha, eu acho que vem muito do cliente desses clientes que pedem simulação em CFD. Então, por exemplo, alguns dos nossos clientes, eles
pediram o CFD, começaram a utilizar o CFD e o Helix por conta do metrô. O metrô lá Sim. de São Paulo começou a exigir que os projetos das linhas de trem para simulação de fumaça tivessem uma simulação CFD. Uhum. Então eles começaram a pedir e ir atrás, né? Começaram a entrar nesse mundo CFD por causa disso. Data centers, os clientes das empresas que fabricam data centers, que fazem todo o comissionamento, etc., começaram a pedir CFD. Então eles foram atrás disso. Então eu acho que a gente está nesse cenário que as pessoas estão indo atrás porque os clientes estão pedindo, e não por uma questão de desenvolvimento de produto. Viu a necessidade, Sim, viu a sim, utilidade da entendi. ferramenta, então eu vou utilizar o CFD como uma ferramenta, sabe? Eu acho que é muito ainda, bom, estão pedindo, vamos fazer, tá? Uhum. Mas essa é a minha Perfeito. visão e de um submercado, né? Porque a gente tem uma fatia pequena comparado a outras empresas aí que tem uma fatia maior do mundo do CFD. Então, essa é a minha visão. Certo. Bom, pessoal, vou deixar aberto para mais algumas perguntas aí, se alguém quiser, senão eu vou dar por encerrado a, a palestra, o webinar, tá? Tá, Acho eu já, que, só para responder que eu vi a conversa entre o Felipe e o João, tá? claro, Nuances eu tenho quase certeza que é possível fazer, tá? Mas no SolidWorks Flow e no Autodesk CFD, até onde eu sei, eles usam um método de fronteira imersa como a base do código CFD deles. Ele não é um método conservativo para partes móveis. Ele tem uma série de problemas de conservação de fluxo nas interfaces desses domínios rotativos, etc. Então, com nuances, acho que deve ser possível sim. Talvez tu tenha que usar métodos mais complicados, como Oversight Grid. Eu não sei te dizer, tá? Mas com certeza acho que dá para fazer, tá? Só para responder ali, me metendo na conversa dos dois ali. Não, não, tranquilo, bom, beleza. pessoal, pode complementar, João, se quiser. Bom, enfim, em nome do Student Branch de Porto Alegre, em nome do capítulo sul-brasileiro, Lisandro, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, a tua compreensão por todos os percalços que a gente teve para tentar organizar esse webinar. Foi um momento muito enriquecedor, foi muito interessante. Eu não esperava que fosse apresentar um, toda a parte de setup da simulação, então muito obrigado, foi muito legal. Acho que o pessoal também gostou bastante. E, enfim, queria estender o convite de novo para ti, para fazer parte da Ashway, ter contato com o capítulo também, estar presente nos eventos que a gente realiza e também para impulsionar o CFD nesse mercado e impulsionar a própria Engis, né? Uma baita oportunidade para isso. Então, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, obrigado também ao público que esteve presente até agora, né? A gente passou 13 minutos do horário estipulado, mas não tem problema. Então, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite, tchau.